Olá, está no ar o Rádio MP Entrevista. Eu sou o jornalista Marco Aurélio Franco e vou conversar agora com a promotora Giovana Caroni, da área de defesa da saúde do MP. Qual que é o papel? O que o Ministério Público tem a ver com essa luta antimanicomial? O Ministério Público tem tudo a ver com essa luta antimanicomial, que é uma luta do SUS, né, do Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque essa luta, ela preconiza o quê? Ela preconiza que as pessoas com sofrimento mental ou que façam uso abusivo de álcool e outras drogas tenham um tratamento adequado, de forma humanizada, de preferência em ambiente não hospitalar. A rede de atenção psicossocial, né, que veio como um modelo substitutivo ao modelo hospitalocêntrico que vigia, né, antes da nossa reforma psiquiátrica brasileira, ela vem justamente para isso, para garantir proteção e os direitos dessas pessoas com sofrimento mental ou que façam uso abusivo de álcool e outras drogas. Então, o Ministério Público está totalmente implicado nessa atuação. E nós temos uma data agora esse mês, né? E é o dia 18 de maio. Então, é o dia, inclusive teve desfile no dia 16, né, da Escola de Samba Tantã, promovida pelos movimentos sociais, Frente Mineira e também a Suzan, que é a Associação dos Pacientes que têm um sofrimento mental. Agora, tem a lei de reforma psiquiátrica também, que é desde 2001, não é isso, promotora? Exatamente, a Lei 10.216 de 2001, que trouxe justamente essa mudança no tratamento dessas pessoas. Então, se fechava um leito e abria-se um serviço substitutivo. Por que substitutivo? Para substituir o modelo hospitalocêntrico, né, que vigia anterior, que as pessoas eram institucionalizadas, eram internadas, trancavam e jogavam a chave fora. Às vezes as pessoas nem tinham um sofrimento mental diagnosticado, era só porque eram pessoas, né, até crianças hiperativas, que davam problema, ou mesmo que faziam uso abusivo de álcool e outras drogas, elas eram trancadas lá. Então é substitutivo porque se substitui o modelo que era praticado anterior. E isso acontecia muito em Barbacena, existiam até trens que levavam essas pessoas para lá, né, sofrimento. Dava problema, a pessoa dava problema em casa, se levava para lá. Por isso que é o Holocausto brasileiro, né, em comparação à questão do nazismo, né, alemão. Então é o nosso Holocausto brasileiro, uma cena de barbárie, de terror, que as pessoas eram completamente violadas, né, seus direitos completamente ignorados. Então é uma luta que a gente sempre tem que reviver para nunca mais praticar. Coisa hoje é diferente. Deu certo, funcionou, está funcionando? Então, esse é o grande desafio, sabe, Marco? A gente precisa, enquanto Ministério Público, promover a estruturação da rede de atenção psicossocial. Tem vários componentes, tem vários equipamentos, né, que propõem essa questão dos serviços substitutivos a uma institucionalização. Só que hoje a gente vê que, às vezes, né, nos municípios não existem os equipamentos, às vezes a questão do porte populacional da cidade, então o município tem que pactuar com o município sede de micro ou de macro para ter o seu serviço de saúde mental desenhado ali. Então, hoje o grande desafio é que se estruturar essa rede e evitar essas internações compulsórias ou involuntárias sem necessidade. Né? Hoje o serviço, né, essa mudança de tratamento, talvez ela não esteja assim tão bem evoluída por falta de estruturação dessa RAPS. E um dos eixos prioritários do CAU Saúde, junto com as coordenadorias regionais de defesa da saúde, é justamente a estruturação da RAPS nos territórios, em todas as regiões de saúde do estado de Minas Gerais. A gestão ela é compartilhada, promotora? Como é que funciona isso? É o Estado, o município, a União? Como é que funciona isso? O SUS ele funciona como uma rede, né? O financiamento da saúde ele é tripartite. Claro que compete aos municípios fazer essa estruturação da saúde mental, só que estados, municípios e até o Ministério da Saúde ficam implicados, porque o que acontece? É preciso o quê? Habilitação de serviços. Então, a habilitação do CAPS, que você depende do Estado, você depende do Ministério da Saúde, porque envolve o quê? Repasse de recurso. Então, o município tem que se estruturar para que, junto com o Estado e com o Ministério da Saúde, façam a implementação desses componentes, desses pontos de atenção, dessa rede de atenção psicossocial. Como é que funciona hoje se a pessoa precisa ser encaminhada para o tratamento? Hoje existem os CAPs, né, que são o Centro de Atenção Psicossocial, e aqui em Belo
Horizonte tem outro nome, que é o CERSAM, que é o Centro de Referência de Saúde Mental, mas é a mesma coisa, né? Então, a pessoa ela tem um surto psiquiátrico. O CAPS ou o CERSAM, eles são equipamentos próprios para conter esse surto psiquiátrico, porque eles funcionam 24 horas. Aí a dificuldade de alguns municípios, que às vezes não habilitam esses serviços 24 horas, mas aqui em Belo Horizonte nós temos os CERSAMs 24 horas, então a pessoa ela tem algum surto psiquiátrico, ela é encaminhada para aquele CERSAM, é elaborado um plano de terapêutico singular, um projeto terapêutico singular para aquela pessoa, e aí ela tem que ser referenciada na rede. Então, assim, uma pessoa que precisa de um tratamento de saúde mental, tiver uma questão de surto psiquiátrico, ela tem o CERSAM, que é o CERSAM ou CAPS. Por exemplo, existem também os centros de convivência, que a pessoa participa de alguma oficina ali para passar o seu tempo. Nos CAPs, no CERSAM também existe isso. Por exemplo, na questão do uso abusivo de álcool e outras drogas, existem as unidades de acolhimento. Na maioria dos municípios, esses equipamentos, esses pontos de atenção não são implementados. Então, agora o CalSaúde vai traçar esse eixo prioritário de atuação junto com as coordenadorias regionais para a gente fazer um pente fino. O que a política pública prega? O que tem que ter aqui nesse determinado município, principalmente aqueles sede de micro, sede de macro, né, que são municípios de maior porte. Para quê? Para que o município pequenininho consiga se articular. Ah, mas e a questão da internação psiquiátrica? Ela existe, ela está prevista na Lei 10.216, mas ela é um caminho a ser percorrido. Só quando os meios extra-hospitalares se mostrarem insuficientes ao tratamento daquela pessoa. E onde é recomendável que seja feita essa internação? Em hospital geral, nos leitos psiquiátricos. Então, o SUS também existe retaguarda psiquiátrica em hospital geral. Então, por isso que não existe necessidade de ter um hospital psiquiátrico, seja em nenhum território. Por quê? Porque existem esses leitos psiquiátricos. Claro que, né, a gente está falando do SUS ideal, a gente sabe que a realidade é muito diferente, que as famílias estão adoecidas, e o Ministério Público é sensível a todas essas questões. O que compete a nós, enquanto órgão externo de fiscalização, é justamente garantir o quê? Que o que está na política pública seja efetivamente implementado. A gente luta para que não haja um hospital psiquiátrico. Se houver, ele tem que ser revocacionado e integrar a RAPS. Né? Por quê? Porque é um modelo substitutivo. A gente passou por uma pandemia, Marco. Você viu como isolamento faz mal? Imagina você que tem um sofrimento mental, você ficar isolado, você ficar trancado, isso vai contribuir o quê para a sua saúde? Claro que, né, a gente tem que fazer um recorte também com a questão dos pacientes psiquiátricos que têm um conflito com a lei. Aí é como se fosse assim um plus para essa questão que tem que ser encarada de forma muito criteriosa, casuística e analisar o caso a caso mesmo. Agora, o Ministério Público, além dele, vamos dizer, cobrar dos entes, né, a implantação do programa, o Ministério Público fiscaliza esses locais onde as pessoas estão sendo atendidas também, promotora? Sim, seria o ideal, né? Não existe nenhuma obrigatoriedade do promotor de justiça vistoriar esses locais. Mas, por exemplo, cabe também ao promotor. Porque o que acontece, Marco? Os promotores de justiça que atuam na defesa da saúde, normalmente eles não são exclusivos. O que é isso? Eles têm outras atribuições. Então, é o promotor que faz audiência, que tem menor para ser ouvido, que tem júri para fazer, que atua na área da infância e juventude, patrimônio público. O meu sonho era que, né, houvesse promotor exclusivo em todas as comarcas grandes, pelo menos. Né? Eu estava em Contagem, eu era exclusiva, eu vistoriava. Né? Existem também os serviços de residência terapêutica, que é uma moradia coletiva destinada a acolher pacientes de longa internação, de realmente manicômios judiciários. Quando foi feita essa reforma, né, psiquiátrica brasileira, foram necessários criar equipamentos para dar conta disso. Né, esse fechamento desses hospitais. E o serviço de residência terapêutica é um deles. É uma moradia coletiva de pessoas que têm um sofrimento mental, né, às vezes nem tem vínculo mais familiar, e eles moram ali naquele local. É uma casa coletiva, né, para as pessoas que tenham longa internação, mais de 2 anos de internação. São esses serviços de residência terapêutica, que é um modelo substitutivo também. E tem vários programas, tem o programa de volta para casa, que é a questão da desinstitucionalização. A rede de atenção psicossocial é uma rede muito robusta, Mário. Só que o que acontece? Todos os seus componentes precisam estar implementados para ela funcionar.
E esse vai ser o eixo prioritário do CAL Saúde, junto com as coordenadorias. Né? A gente vai fazer um pente fino mesmo. Né? Não adianta você falar, não funciona, vamos internar. A gente tem que botar a política pública para funcionar. E esse é o papel do Ministério Público. Este foi o Rádio MP Entrevista com a promotora Giovana Caroni, da área de defesa de saúde do Ministério Público. Até a próxima. Rádio MP em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br.